Olá! Falar dos direitos humanos é falar sobre a defesa da humanidade, ou ainda entender o ser humano em todas as suas dimensões. Afinal, quem não quer ter o direito de ser feliz, o direito de ir e vir livremente, ou até mesmo ter o direito à educação e à saúde com qualidade e respeito de qualquer cidadão? Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora Ana Paula Amaral, doutora em Direitos Humanos e que acaba de lançar um livro sobre direitos do estrangeiro ao Sistema Único da Saúde. Olá, Ana, bem-vinda, tudo bem? Olá. Professora, esse é um assunto complexo e muito complexo. O que significa esse ter o direito? A conquista do direito a ter direitos é uma conquista recente na história da humanidade. Na verdade, ela remonta da Revolução Francesa. Antes, o homem não era o citoyen, não era o cidadão, ele era o súdito, né? Que se subordinava aos desejos do rei, do senhor feudal, do senhor que dominava aquele local onde ele vivia. E essa conquista, a partir da Revolução Francesa, nós tivemos, através dos iluministas, toda uma revolução, né? A Revolução Francesa nos trouxe como herança. E nós tivemos também, no período dos iluministas da Revolução Francesa, também a primeira Constituição, que foi a Constituição Americana. Então, a partir daí, nós começamos a construir todo um sistema jurídico, toda uma mudança no ordenamento jurídico mundial. Então, a partir daí, nós tivemos os direitos básicos, né, da própria Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E nós tivemos as gerações de direito ou dimensões de direito. A primeira dimensão seria os direitos civis e políticos, né? Os direitos individuais, direito à vida, o direito à liberdade. Dentro dessa liberdade nós teríamos o direito à liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, direito à liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, liberdade de se locomover. Nós teríamos o direito à vida, o direito à liberdade, liberdade religiosa, entre outros. Liberdade política também. O direito de segunda dimensão, que já foi um direito de segunda dimensão, veio no século XIX, já foi uma conquista social, de já um grupo maior de pessoas. Nós tivemos o direito à educação, que já foi um direito de várias pessoas, direito de ter educação, o direito à saúde, também acesso à saúde, e o direito do trabalho, que se consolidou na esfera internacional a partir da OIT, né? A busca de padrões mínimos de trabalho em várias esferas. Então, o direito, por exemplo, de igualdade de trabalho para pessoas que estão trabalhando de forma igual entre homens e mulheres, idade mínima para o início de trabalho, abolição das piores formas de trabalho, entre outros direitos. Então, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à saúde, direito à educação são direitos de segunda dimensão. E os direitos de terceira dimensão já seriam direitos do âmbito internacional, já do século XX, especialmente da segunda metade, como o direito ao desenvolvimento humano, o direito ao meio ambiente, o direito à paz, entre outros direitos. Uma coisa mais globalizada, Mais né? globalizada, exatamente. E os direitos humanos não param aí. Na verdade, até se discute se nós já não estamos vivendo um aumento exagerado de direitos humanos e que se busca realmente proteger o ser humano como um ser integral, dentro de um mundo que, na verdade, se globaliza e que exige cada vez mais proteção, né? Então, a questão da multimídia, a questão desse mundo virtual que a gente vive, também tem a questão dos direitos humanos aí para proteger a individualidade. Também é uma questão que envolve os direitos humanos. Apesar das diferenças, todos nós temos os mesmos direitos básicos. Uhum. Por que muitos autores contrapõem essa ideia dos direitos humanos, professora? Existem algumas teorias que envolvendo os direitos humanos que dizem, por exemplo, que os direitos humanos seriam uma criação ocidental, né? Criada pelos iluministas, como eu estava comentando, criada pelos teóricos, que veem os direitos humanos como uma criação europeia ou ocidental, que os ocidentais impõem essa visão para o mundo, né? Então, uma pessoa que mora na Arábia Saudita, que vive um mundo
islamizado, ele, na verdade, ele estaria sendo obrigado a aceitar direitos humanos sob uma perspectiva ocidental. Então, existem duas teorias, a teoria do direito universalista e a visão relativista do direito, que eu aceito os direitos humanos desde que ele não vá contra a minha visão particular de mundo, né? Então, são duas teorias que se degladiam, mas a Convenção de Viena, de 1986, ela diz mais ou menos o seguinte, que os direitos humanos são universais, mas que eles devem respeitar as peculiaridades de cada cultura, desde que, é claro, não seja contrapontos tão radicais a esses direitos, né? Eu dizer, por exemplo, que uma mulher é inferior e que não tem direito nenhum. Isso vai contra o princípio da igualdade entre homens e mulheres no sentido universal. Então, tem que ser realmente, de certa forma, dialogado essas duas visões. E o nosso país, professora, já que o Brasil é um país com contrastes, né, muitas desigualdades sociais, como é que nós estamos inseridos neste contexto? O Brasil é, na verdade, um grande mosaico. Nós temos diferenças culturais bastante grandes e isso nos traz uma grande riqueza, que deve ser visto como grande riqueza. Por outro lado, nós temos uma diferença econômica também, que isso é muito gritante e que tem que ser trabalhada, né? E, por outro lado, nós temos um processo de transformação no Brasil, até estava comentando contigo há pouco, que eu vejo no Brasil, nos últimos 20 anos, uma transformação muito grande em relação aos direitos humanos positivamente. Eu acho que nós temos avançado bastante em relação à educação em direitos humanos, em relação ao próprio direitos humanos. Quem se formou no curso de Direito ou em outros cursos em relação, na graduação, nas universidades, não teve uma visão ligada a direitos humanos, especialmente no curso de Direito. Quando eu me formei, há alguns anos atrás, na minha faculdade eu tive, por exemplo, Direito Constitucional em um semestre. E muito pouco se falou em direitos humanos. Hoje nós temos uma cadeira de direitos humanos em 2 semestres, fora outras disciplinas que traz referências a direitos humanos, direitos difusos, antropologia e outras matérias que dão ao aluno um embasamento humanístico muito maior do que não se tinha. E existem vários cursos dentro das universidades, projetos de extensão, que trazem à comunidade um conhecimento maior do que são direitos humanos. Eu até estava comentando contigo, eu até trouxe, que é uma obra que foi lançada agora na universidade, Direitos Humanos e Cidadania, Desenvolvimento pela Educação em Direitos Humanos, uma obra dos professores José Paulo Gutierrez e Antônia Aguilera Urquiza, que vão ser distribuídas com mais de 10 mil livros. Então, uma obra com uma publicação aqui da universidade para trabalhar a educação em direitos humanos nas escolas. Então, eu acredito que nós estamos plantando sementes. Então, é o professor que está trabalhando direitos humanos, é o aluno que chega em casa, muitas vezes, e conversa com a mãe, a própria população que está se empoderando, no sentido de entender o que são direitos humanos, ainda que ele não diga essa palavra, ainda que muitas vezes essa palavra soe até muitas vezes como um palavrão, né? Uma palavra que não é bem entendida, porque direitos humanos é aquilo que você tinha dito, é o direito à identidade, é o direito à liberdade de expressão, é o direito à liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa. De ser feliz. De ser feliz, de propriedade também, a liberdade de ser ouvido, de ter acesso à justiça, né? De realmente ser cidadão. Né? Direitos humanos é o direito da mulher, da criança, do deficiente, é o direito realmente de nós termos acesso à educação, à saúde e exigir uma saúde com qualidade. Então, tudo isso é direitos humanos e não, às vezes, uma visão pequena que as pessoas têm e que, na verdade, tem que se expandir. Isso se expande a partir da educação.
E é aí que a sociedade e o governo estão se conscientizando sobre a importância dos direitos humanos. E isso é a importância da universidade. E a nossa universidade tem cumprido o seu papel, porque nós temos vários projetos. A EAD, né, o Núcleo de Educação à Distância, tem vários projetos de vários cursos. E isso é muito importante. Eu acho que é o papel social da universidade de trazer essa visão de educação e de direitos humanos. Isso é muito importante. Eu acho que é uma transformação que a gente faz desde a criança até dentro da universidade, nos projetos de pesquisa, levando... Nós temos um projeto no curso de Direito em que os alunos vão aos colégios, falam de direito. Então, tudo isso é direitos humanos, né? Então, o aluno que vai a uma comunidade, faz um projeto... ou então o serviço do PROCON que nós temos aqui na universidade, que o aluno atende, tudo isso é direitos humanos. É o aluno que tem esse contato humano com as pessoas. Eu sempre falo para os meus alunos, você quando for advogar, você não está lidando com um número, com um processo, está lidando com uma vida. É alguém que está esperando algo de você, é a sua vida que está ali, né? A vida de alguém que às vezes ele está esperando aquilo por anos. Isso daí é direito humano, é o acesso à justiça. Isso também é direito humano. Então, a vida de uma criança, né, que está sendo explorada, todos os aspectos. Então, é realmente a dignidade humana. Isso é direitos humanos. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai falar sobre o seu livro que você trouxe aqui pra gente, sobre o direito do estrangeiro ao Sistema Único de Saúde. Não saia daí, o programa Entrevista volta em instantes. Até já! Divulgue o seu talento na tela da TVU. O Todas as Artes quer mostrar a força do artista local. Para participar é fácil. Entre em contato com a nossa produção 3345-7023 ou tvu.ccs@ufms.br. Todas as Artes, o melhor do universo artístico e cultural de Mato Grosso do Sul. De volta com o programa Entrevista, hoje falando sobre direitos humanos. Eu recebo aqui no estúdio a professora doutora Ana Paula Amaral, que acaba de lançar um livro sobre direitos do estrangeiro ao Sistema Único da Saúde. Professora, fala um pouco dessa obra aqui que você trouxe aqui pra gente. Esse livro ele é fruto de um projeto de pesquisa que foi aprovado pela Fundect. Em 2009 nós iniciamos o projeto, que tinha como objetivo fazer uma análise do atendimento ao estrangeiro pelo SUS, pelas cidades de Ponta Porã, Campo Grande e Corumbá. E nós colhemos bastante material, foi uma pesquisa essencialmente qualitativa do curso de Direito. Nós contamos com a colaboração dos nossos pesquisadores da universidade, professora Luciane Coimbra, professor Sandro, Rogério, professora Lídia, professora Ines. Nós também contamos com a pesquisa de um professor colaborador da universidade, professor Luiz Carlos Saldanha. Nós tivemos também colaboração de uma acadêmica, que agora é formada, a Maria Augusta Capalbo Pereira, que escreveu sobre o diagnóstico do Sistema Integrado de Saúde na Fronteira. E também nós tivemos a pesquisa do professor Carlos Martins de Almeida Prado e de duas juízas também do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, doutora Maria Isabel, que hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça, que fez uma pesquisa muito interessante. Ela fez sobre o direito à saúde interpretado pelos tribunais, e também a doutora Luísa Vieira de Sá, que também fez uma pesquisa, ela que é egressa da Universidade Federal e que hoje é juíza do nosso estado e que escreveu também. Então, foi uma obra que foi fruto dessa pesquisa, de todos esses 3 anos de pesquisa, e que redundou nessa obra. E foi muito interessante porque são poucas obras sobre esse tema do estrangeiro atendido pelo Sistema Único de Saúde no Brasil inteiro.
Então essa obra saiu, ela não foi publicada com o fomento da Fundect, então ela não está à venda. Entendi. Ela está sendo divulgada, está sendo enviada para as bibliotecas e para os órgãos públicos. E nós estamos vendo a possibilidade de fazer uma segunda tiragem, porque foi feita uma pequena tiragem de apenas de 300 obras, 300 exemplares. E para fazer talvez uma venda, já para disponibilizar na livraria da editora, mas no momento não temos a venda. Professora, nessa coletânea de artigos, quais foram os resultados da pesquisa, de um modo geral? É uma situação bastante complexa das fronteiras, em especial a nossa fronteira aqui de Mato Grosso do Sul. Nós temos uma fronteira bastante permeável, né? Aqui logo no início nós colocamos, é uma fronteira dinâmica. Essas palavras até vêm de encontro ao mestrado de estudos fronteiriços que nós temos aqui. Nós temos o prazer de termos um mestrado de estudos fronteiriços aqui em Corumbá, e eles também fazem uma pesquisa muito interessante sobre a nossa fronteira. E a fronteira do Mato Grosso do Sul é uma fronteira bastante dinâmica. E o que acontece no que se refere ao atendimento ao estrangeiro pelo Sistema Único de Saúde? Nós temos dois aspectos importantes. Primeiro, é que os estrangeiros, geralmente, eles não são tão estrangeiros assim. A fronteira, ela é um espaço que permite o convívio de pessoas que estão nessa zona cinzenta da fronteira, digamos assim. Geralmente, os paraguaios que nascem na região de fronteira, a grande maioria consegue o registro de brasileiros. Então, ou eles vêm nascer no Brasil, ou eles são filhos de paraguaios que têm domicílio no Brasil, alguma forma acabam tendo registro. Então, ainda que sejam filhos de paraguaios residentes no Paraguai, eles têm a carteira de nascimento no Brasil. Portanto, têm acesso ao SUS. E tem também, normalmente, algum registro de domicílio no Brasil. E uma outra situação também bastante comum são os brasiguaios, no caso de Ponta Porã, da região do sul do estado. Os brasiguaios que moram no Paraguai, mas que vêm também ter acesso a consultas e atendimento no Brasil. Então, por exemplo, um brasileiro ou um paraguaio, mas que tem registro no Brasil e que mora numa fazenda a 50 quilômetros de Ponta Porã e que, por exemplo, tem um problema de saúde e, ao invés de buscar o atendimento no Paraguai, vem a Ponta Porã. Então, nós temos essa população que se diz flutuante, que acaba vindo ter esse acesso ao atendimento. E uma outra questão complexa é que o SUS, agora, nossa pesquisa terminou em 2011, que se estava implementando melhor o sistema de atendimento, a carteirinha do SUS. Mas, normalmente, não se estava exigindo a carteirinha do SUS. Então, era muito fácil, nos casos em que atendimento não era de urgência, o atendimento chegando com qualquer documento, ou em caso de emergência, o atendimento, e se resolvia a situação. E isso trazia, principalmente para Corumbá e para Ponta Porã, um problema porque não se tinha exatamente o número exato de pessoas que poderiam vir a ser atendidas pelo SUS. Porque o SUS envia o valor para o atendimento de acordo com o número de habitantes. Então, essa população flutuante, que pode ser hoje 10% a mais, 20% a mais, fica realmente um certo hiato para aquele município. E uma outra questão bastante complexa quando a gente fala atendimento ao estrangeiro na fronteira é que o SUS, a partir da Constituição de 1988 e a lei do SUS, ela estabeleceu que o atendimento pelo SUS ele é universal e gratuito. Então, não se estabeleceu, de certa forma, uma regra que delimita exatamente. Então, trouxe, de certa forma, uma área cinzenta, que não se foi definida. E o Brasil também se vinculou a vários tratados internacionais. Então, o Brasil se vinculou ao Pacto de São José da Costa Rica e vários pactos de direitos, vários tratados de direitos sociais, porque o direito à saúde é um direito social.
Então, e pela própria forma do Brasil atuar, mais aberto, então não se tem ainda nenhum caso em que o Brasil simplesmente disse: eu não aceito, não vou atender, que se saiba até agora de exclusão, especialmente nesse caso tão específico que é a fronteira, quando se tem a carteira brasileira ou essa moradia do domicílio, porque geralmente se consegue um atestado de que eu moro aqui ou eu moro ali, então não se tem ainda casos de não permissão. Então é um momento cinzento ainda de definição, que precisam realmente de políticas públicas para se delimitar. É preciso um remanejamento orçamentário nessa questão, professora? Isso já é previsto, essa verba, para atender esses estrangeiros? Existe uma pesquisa que foi feita, inclusive, sob responsabilidade da Fundação Oswaldo Cruz, aqui de Mato Grosso do Sul, que chama CIS Fronteira, que foi realizado, na verdade, por todos os municípios da fronteira do Brasil, que buscou realmente delimitar essa questão dessas peculiaridades. Porque é diferente você imaginar um município, como é o caso de Foz do Iguaçu ou de Ponta Porã, é diferente de um município que está no meio do Brasil, que não tem essa população flutuante. E até eu li uma reportagem que eu achei interessante, que esse caso de população flutuante talvez aconteça no Rio de Janeiro, por exemplo, que receba muito turista, que pode ter pessoas que vêm e vão. Então, existem casos que devem ser estudados de determinadas cidades, ou que recebem um grande número de turistas, ou que têm peculiaridades que são diferentes, mas os casos dos municípios de fronteira, merecem realmente políticas públicas diferenciadas. São 121 municípios fronteiriços, exatamente, né, professora? São 121 municípios. Existem casos que já são modelos, como é o caso do Uruguai. No caso do Uruguai, existe um programa específico em que eles recebem. Os brasileiros podem ter atendimento no Uruguai e os médicos e os uruguaios no Brasil, na região de fronteira, e existe um repasse. Porque a grande questão é essa, não se busca proibir o atendimento, mas um certo repasse do governo paraguaio ou do governo brasileiro, para que isso se torne uma coisa que seja boa para as duas partes, e que não se ofenda os direitos humanos, e tenha realmente um melhor interesse das duas partes e dos povos que vivem nessa área. Tá certo. Direito do estrangeiro ao Sistema Único da Saúde, um olhar para as fronteiras do Mato Grosso do Sul. Esse é o livro da professora Ana Paula Amaral, juntamente com a Luciane Coimbra. Professora, obrigado pela sua participação. Foi muito bom esse bate-papo. Vou ler mais para entender mais sobre isso. E obrigado pela sua participação e até a próxima oportunidade. Muito obrigada. Eu conversei com a professora doutora Ana Paula Amaral, com quem eu falei a respeito dos direitos humanos e o livro sobre direitos do estrangeiro ao Sistema Único de Saúde nas regiões de fronteiras do Brasil. Fique ligado na nossa programação. TVU tem muito mais para você. Até a próxima!